Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Pense num capítulo revelador. Romanos capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo um ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isto, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não.
pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Quão grandes letras foram essas que Paulo escreveu! Ele derruba toda perspectiva de justificação própria, todo anseio de orgulho e expectativa de autossuficiência, no que diz respeito à salvação e à nossa própria condição do homem. Esse texto é uma espécie de raio-x da condição humana quando diz: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O texto diz que somos, todos nós, como um túmulo fétido aberto, que destila odor pela boca e veneno de serpente pelos lábios, espalhando maldição e amargura. Que nos apressamos demais para matar, produzindo sofrimento e destruição por onde passamos. Desorientados e perdidos, sem saber onde ir e muito menos onde encontrar Deus. Esse diagnóstico é duro e necessário. Somente após compreender nossa desgraça, podemos entender o valor da graça. Sim, pois diante deste diagnóstico, todos devemos buscar a salvação que ocorre pela fé em Cristo Jesus e nunca jamais, por motivos óbvios, por nossa iniciativa ou capacidade. A lei evidencia isso, evidencia o nosso pecado, a nossa cadeia, a nossa miséria, a nossa total incapacidade, a nossa total incompreensão, o nosso total desajuste. Mas somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos salvou do castigo por nossos pecados. O justo nos justifica. O único que realmente é justo nos entregou a justificação. Jesus nos substituiu na nossa condenação, na nossa morte, para nos proporcionar justificação. Não somos justificados por nossas ações, mas exclusivamente pela ação de Cristo, pois não temos condições de tal feito. Como alguém que recebe tamanha graça vive? Se acomoda ao pecado ou agora que foi justificado, busca viver de acordo com o prêmio que recebeu? Deus nos declarou justos e agora viveríamos deliberadamente o pecado? Claro que não. Aqueles que foram alcançados pela graça, que foram declarados justos pelo justo, agora devem viver como justos, ou seja, de acordo com o que já receberam. Por isso o capítulo termina com a afirmação que somente os que pela fé foram justificados podem viver plenamente a lei de Deus. Isso é realmente profundo.
e requer uma reflexão muito importante de nossa parte. Que todos nós possamos refletir sobre a maior dádiva do Evangelho, a justificação. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.